Meus queridos, eu desejo um dia de paz e graça a todos vocês que me ouvem em horários diferentes, mas que separam uns momentos, alguns minutos, para ouvirem a respeito de Deus. Eu agradeço a vocês e exalto a Deus pelo seu interesse. Quero falar hoje sobre palavra que transforma. Palavra que transforma. Muitos falam em transformação. Muitos falam que mudaram de vida, muitos falam que se converteram. Isto é, converter é mudar de direção, mudar a minha atitude, mudar o meu comportamento, mudar o rumo da minha vida. Se lermos o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, certamente nós aprendemos grandes lições com os ensinamentos de Jesus. Saberemos que Jesus chamou para andar consigo 12 homens, chamados apóstolos. Isso deixa bem claro. Lucas 6, 13 a 16. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, aí André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que o traiu. Desses 12 apóstolos, duas histórias ganham grande destaque e representam dois caminhos opostos: Pedro e Judas Iscariotes. Pare de pensar, mas qual é a diferença? Ou seja, pare e pense um pouquinho. Qual é a diferença entre eles? Poxa vida, até parece a igreja que eu frequento, né? Todo mundo é fiel a Deus e todo mundo faz parte do reino até o dia do julgamento. Lá vamos descobrir quem realmente é e quem realmente não é. Sabemos que Judas Iscariotes traiu Jesus e sabemos que Pedro foi um grande apóstolo, mas esse é o final da história, né? Esse é o final da história. A pergunta pode ser melhor expressada: por que Judas Iscariote não se tornou um grande apóstolo? E por que Pedro não foi o traidor que entregou Jesus? A melhor resposta seria: porque Deus quis assim. E já estaria de bom tamanho, mas vamos entender um pouco mais desses acontecimentos históricos de cada um deles. Vamos começar pela semelhança. Os dois apóstolos, Judas Iscariotes e Pedro, foram chamados por Jesus. Vemos em Lucas 6, 13 a 16. Outra semelhança é que ambos acompanharam Jesus de perto. Receberam todo o ensino diretamente do próprio Jesus. Marcos 9:31, porque ensinava os seus discípulos, ele dizia: o filho do homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mais uma semelhança muito importante: ambos receberam o poder de Jesus e foram enviados por ele para pregar o evangelho nas aldeias e curar os enfermos. Lucas 9, 1 e 2, convocando os 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curar os enfermos. Enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E, enfim, a maior semelhança entre eles: ambos traíram Jesus. Ambos traíram Jesus. Isso mesmo. Pedro também traiu Jesus. Pedro prometeu que estaria ao lado de Jesus independente do que acontecesse. Isso em Mateus 14, 29 e 30. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Porém, quando foi pressionado a se identificar como discípulo de Jesus, negou o Senhor 3 vezes. Em Marcos 14, 72, apresentamos: e o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás.
e retirando-se dali chorou. Judas Iscariotes traiu Jesus, entregando aos principais dos sacerdotes para que o matassem. Mateus 26, 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: o que vocês me dão para que eu o entregue? E eles lhe passaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregar Jesus. Apesar das semelhanças às histórias de Judas Iscariotes e Pedro tiveram finais bem diferentes. Judas se suicidou e Pedro se arrependeu. Em Atos capítulo 1, 16 a 18, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. João capítulo 21 e 15 a 17, ele diz: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que de tudo tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro tornou-se um dos maiores apóstolos de Jesus. E se você ler as cartas de Pedro, vai perceber a grande diferença entre Pedro, que negou Jesus, e Pedro, que se arrependeu e pregou o Evangelho. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus transformou Pedro. A palavra de Deus trouxe a Pedro algo extraordinário. Olha bem, trouxe Pedro de volta com a graça de Deus. Meus queridos, tenham um bom dia e pense nisso.